pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a aula de número 40 da obra A Gênese. É um prazer estar com vocês novamente. Eu vou ler uma mensagem da obra Autoajuda e Autoajuda de Francisco Cipriano e Irmã Germana. Essa mensagem que eu vou ler é de Irmã Germana, que era uma religiosa, né? Uma freira. E ela fala aqui sobre a valorização da mulher. Como nós tivemos recentemente o Dia Internacional da Mulher, seja em que data que essa gravação for assistida, ela vale então como uma homenagem para todas as mulheres. E ela vai falar aqui um pouquinho dela, né? Então vamos lá. Valorização da mulher. A vinda de Jesus à Terra teve também como objetivo valorizar a mulher. Seu amor à Mãe Maria fez com que o papel da mulher não fosse encarado somente como uma escrava reprodutora. O que aconteceu depois de Cristo à vida das mulheres é notável. Até então, a visão de sua função era totalmente desvirtuada. Como mulher, durante tantas gerações, não soube o que é ter um filho, por me ter dedicado à religião, reclusa, afastada dos homens. Porém, o amor que dediquei a meus pais e ao Pai maior, Jesus, me traduziu o que é o sentimento de amor filial. Amem seus pais, seus filhos, seus amigos, seus conhecidos e desconhecidos. Tenham sempre alegria em seus corações. Que suas preces sejam acumuladas de paz. Que as cores do arco-íris penetrem em suas mentes e façam com que vejam tudo pela ótica do amor. Irmã Germana. Então fica aí uma homenagem para todas as mulheres e a lembrança da importância, né? Aos olhos de Deus, todos somos espíritos. O espírito, na verdade, não tem sexo, mas carrega as sensações, as percepções da última encarnação e das últimas encarnações. Então, fica aí para todos os espíritos que estão se manifestando nessa polaridade feminina. E vamos à nossa prece, então, elevando o pensamento a Deus, a Jesus. E hoje levar esse pensamento à Irmã Germana e a Maria de Nazaré, que abençoe todas as mães, todas as mulheres, meninas, todas que estão nesse mundo com o papel de trazer os espíritos ao mundo e que cheguemos um dia, talvez nesse mundo de regeneração, ao ponto em que todos vão se ver como iguais, sem distinção de qualquer espécie. Que a justiça, o amor impere nesse novo mundo, nesses novos tempos. Que Maria envolva nossos lares em muita luz, nos inspire no estudo de hoje e agradecemos de coração por todo o amor que nos dedica, bem como todos esses espíritos que se apresentam a nós na forma feminina e que Jesus do alto lance luz sobre todos nós. Graças a Deus. Então, nós hoje vamos dar continuidade à Gênese, no item 11 do capítulo 18. O capítulo 18, Sinais dos Tempos, fala desses tempos de um fim de um ciclo do planeta. É disso que se trata. Porque o planeta vive ciclos, assim como nós também vivemos ciclos. E esse ciclo que se encerra e o outro ciclo que está prestes a se iniciar, na verdade, esses dois ciclos agora estão intercalados. Nós temos um pouquinho de um e um pouquinho de outro. Esse ciclo que se encerra é o ciclo da dor, o ciclo da ignorância, da falta de espiritualidade. Então, nós podemos esperar, no novo ciclo que está se iniciando,
tempos em que a espiritualidade cada vez mais vai fazer parte da vida da humanidade. Nós temos falado sobre o papel da ciência, porque, na verdade, a humanidade, boa parte dela, tem a percepção da vida espiritual, não tem a compreensão plena. Isso veio a partir do século XIX, justamente com Kardec, uma compreensão mais plena da vida espiritual. Mas, infelizmente, em pouco tempo, 150 e poucos anos, essas informações não foram ainda acessadas por boa parte da humanidade. Então, muitos têm a sensibilidade, a certeza de uma vida além da matéria, mas pouquíssimos têm o conhecimento mais detalhado sobre isso, como os espíritas têm. A pior situação é daqueles espíritos que estão na Terra e que renegam a vida espiritual, renegam a existência de uma força maior e que, pior, se dedicam ao mal, tudo contrário à lei de amor. Jesus ainda também é muito incompreendido, porque, infelizmente, a humanidade se fecha em religiões em que, normalmente, aquele que está numa determinada corrente religiosa exclui os demais, infantilmente e por ignorância, achando que a sua religião salva, as outras não, que a sua religião leva a Deus, as outras não, quando, na verdade, nós sabemos que o que leva a Deus é o amor e o conhecimento, mas principalmente o amor, a condição moral, a união das virtudes. Então, esses tempos que vivemos, nós estamos vivendo tempos de muitos abalos, onde essas duas correntes entram em choque. Aquelas que querem uma vida melhor, que já entendem e aceitam a existência espiritual e que têm outros valores de igualdade, de liberdade e fraternidade, lembrando lá da Revolução Francesa, onde começou a grande transição. E por volta de 2057, repetimos sempre isso, Emmanuel disse que por volta dessa data, nós vamos sentir mais a Terra como um mundo de regeneração, entrando em regeneração. Isso significa que a quantidade de espíritos mais voltados ao bem será a maioria a partir de 2057. Mas ainda teremos espíritos com uma certa revolta, espíritos ainda cometendo equívocos. Não é uma coisa assim instantânea a passagem para o mundo de regeneração. Só que até lá, esses muito violentos, já grande parte deles, se não todos, não sabemos bem, terá sido afastado do orbe terrestre para outro mundo ou outros mundos, onde eles vão continuar a jornada evolutiva deles, mundos inferiores, saindo de sua fase primitiva. Então, são tempos muito importantes que nós estamos vivendo, tempos em que nós temos que voltar nossos pensamentos para a nossa vida como um todo, tudo que acontece no planeta, em cada país. Existem pessoas que nos assistem, que vivem fora do Brasil. Então, qual é o papel de cada um de nós? O que nós podemos fazer para auxiliar esse processo de transformação da Terra? E a resposta talvez tivesse vários itens, mas o primeiro item talvez seja, numa reflexão sobre o que nós podemos fazer, é cada um cuidar de si, procurar se amar, se conhecer, tirar de dentro suas dores, colocar para fora o seu potencial de realização, fazer com que os seus talentos se multipliquem, lembrando da parábola que nós já passamos. Bom, eu vou fazer a leitura, então, do item 11, tá bem? Esses itens finais, eu vou procurar ler praticamente integralmente.
Nós estamos na reta final da Gênese, 4 ou 5 estudos, não gosto de falar aulas, são estudos, 4 ou 5 e devemos terminar, tá bem? Como sempre, eu vou intercalando alguns vídeos. Uma coisa importante, eu tenho colocado muitos vídeos sobre Jesus, passagens de Jesus, que tem a ver com os assuntos que nós estamos falando. E dentro desse processo de transformação da Terra em mundo de regeneração, nós temos que resgatar os ensinamentos do Cristo. Nós temos que sair do campo da religião e entendermos melhor quem é Jesus. Nós já falamos sobre isso. Como verdadeiramente o governador espiritual desse planeta. Tudo o que a humanidade está passando era previsto. Jesus está no controle. Jesus está no leme dessa nau Terra, né, que vagueia pelo espaço infinito em torno do Sol. Sol esse que também é arremessado no espaço, que tem um movimento em torno de um sistema. Então, Jesus precisa ser estudado no sentido dos seus ensinamentos, precisam ser melhor compreendidos. Nessa nova era, nesses tempos de regeneração, Jesus vai ser um dos temas centrais. Não mais aquele Jesus que é colocado como um quadro na parede ou ainda pregado numa cruz, mas o Jesus grande médico de almas, grande professor, grande mestre, grande psicólogo, grande libertador das mulheres, das pessoas que sofrem, minorias, aquele Jesus que iguala a todos como espíritos, filhos de Deus. E é isso que nós somos, todos espíritos, somos uma consciência, uma centelha, uma luz, cercado de matéria. Nós não somos esses corpos, nós estamos nesses corpos. E quando sairmos da carne e desencarnarmos, vamos levar uma das camadas do nosso corpo, que é o corpo fluídico, o corpo espiritual, o perispírito. Bom, eu vou ler aqui então o item 11, e o ideal seria que todo mundo lesse antes, para realmente termos um estudo. Na pior das hipóteses, estar com a obra na mão e acompanhar o que eu estou lendo, tá bom? Então, o item 11 do capítulo 18. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada tem de surpreendente para os seres desmaterializados que veem o objetivo para o qual tendem todas as coisas, pois alguns deles possuem o pensamento direto de Deus e são os que julgam os movimentos parciais, o tempo no qual se poderá realizar o movimento geral, como se estima o tempo que necessitará uma árvore para frutificar, como os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que um astro leva para realizar sua revolução. Então, todos esses movimentos da humanidade, como aconteceu com a Revolução Francesa, as guerras mundiais, e esse momento agora onde a transição se acelera, é dito aqui que os espíritos desmaterializados, aqueles que estão fora da matéria, desencarnados, os espíritos mais elevados, eles sempre veem o objetivo final. Como aquele homem na montanha, lembram? Que vê lá embaixo alguém no rio e quem está acima da montanha consegue enxergar mais à frente as curvas, as descidas, as cachoeiras, enquanto aquele que está no barco só vê momentaneamente. Então, esses seres têm uma visão geral dos acontecimentos e eles podem, então, prever certas coisas em função dessa visão superior da vida e desses movimentos progressivos. E eu poderia dizer que, com certeza, dependendo da elevação dos espíritos, eles já viram esses processos em outros mundos, porque os mundos passam, todos eles, por suas fases de transição. Um espírito como Jesus, quantas transições planetárias
ele já não deve ter acompanhado, não só de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração, como é o nosso caso, mas de mundo primitivo para prova e expiação, ele já assistiu isso na Terra, porque ele é o governador espiritual do planeta, de mundo de regeneração para mundo ditoso, e o mais bonito, a passagem de mundo ditoso para mundo celeste, ou seja, aquele grupo de espíritos que chega até ele, que fazem brilhar a sua luz no nível mais alto, que se conectam a Deus e que fazem parte desse grupo de espíritos puros, perfeitos, espíritos crísticos, dirigentes de mundos. Então, um espírito como Jesus já viu esse processo várias vezes. E talvez alguns que trabalhem com ele na Terra, nos níveis mais elevados, já tenham assistido também esse processo. Então, eles conseguem prever os acontecimentos. Item 12. A humanidade é um ser coletivo no qual se operam as mesmas revoluções morais que em cada ser individual, com esta diferença, que umas se realizam de ano para ano e as outras de século em século. Se a seguirmos em suas evoluções através dos tempos, veremos a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Então, se nós olharmos na história, lá o povo egípcio, né, nós identificamos exatamente como era aquela sociedade, a maneira que eles pensavam, a construção das pirâmides, que foi algo fantástico. E assim a gente tem a história dos povos. No momento, nós estamos fazendo a história. Aliás, vocês que estão aí assistindo, todos nós estamos fazendo a história. A humanidade é um ser coletivo e tudo o que acontece tem também a nossa participação, ou a nossa acomodação, ou a nossa participação mais ativa em todos os aspectos, no trabalho que nós desenvolvemos e até nisso que nós estamos fazendo aqui, estudando, refletindo e nos conectando à espiritualidade superior. E é um trabalho muito importante, esse que todos vocês fazem, quando nós nos unimos em prece, quando nós elevamos os nossos pensamentos e quando nós, às vezes, numa conversa aparentemente sem propósito, conversamos com amigos, com pessoas que nos cercam sobre as nossas crenças, sobre as coisas espirituais. Então, cada um interfere no acontecimento das coisas de uma maneira mais intensa ou menos intensa. E essa época agora, nós estamos gravando isso aqui ainda no ano 2021, no mês de março, estamos em plena pandemia, as vacinas começando a ter um processo mais intenso de produção, mais pessoas tendem a ser vacinadas e a gente espera que mais para o meio desse ano de 2021, lá para julho, uma grande parte da população de alguns países já tenha sido vacinada. Dará resultado? Creio que sim. O que acontecerá? Só quem estiver assistindo esse vídeo, talvez depois até de 2021, vai poder dizer, aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Mas a gente espera que esse baque causado pelo vírus, pelo menos isso perca força, apesar das variantes dos vírus e de outras ameaças que a humanidade tem. São apenas reflexões, tá bom? É o nosso papel aqui também, refletir todos nós juntos. Item 13. A marcha progressiva da humanidade opera-se de duas maneiras, como temos dito. Uma gradual, lenta, insensível, se consideram as épocas próximas, que se traduz por melhorias sucessivas nos costumes, nas leis, nos usos, e não se percebe, senão à distância,
como as mudanças que as correntes d'água realizam na superfície do globo. Outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes àqueles de uma torrente que rompe seus diques, que lhe fazem franquear em alguns anos espaço que levou séculos a percorrer. É então um cataclismo moral, que traga em alguns instantes as instituições do passado, e ao qual sucede uma nova ordem de coisas, que se assenta aos poucos à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. A quem viver tempo bastante para abarcar as apresentações da nova fase, parecerá que um mundo novo haja saído das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo mudou. É que com efeito surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias adotadas pela geração que se extingue deram lugar às ideias novas da geração que se eleva. Essa mudança de costumes, se nós olharmos no século XIX, tempo de Kardec até hoje, nós veríamos que no século XIX ainda existia a Inquisição, por exemplo. Em países como a Itália, por exemplo, entrava-se na casa de judeus para tirar as crianças de judeus, filhos de judeus, para serem educadas, afastadas dos pais, na crença católica, por exemplo. No tempo de Kardec existiam os duelos, como nós os conhecemos. Inclusive no Evangelho tem capítulos, no Livro dos Espíritos também, falando do duelo. Embora o duelo a gente possa ter visões, estender para o tempo atual, que não deixa de existir certos duelos atualmente. Mas aquele duelo em que a pessoa pegava uma garrucha, dava passos e atirava um no outro, isso deixou de existir. Aquele velho oeste, para os amigos aí que moram nos Estados Unidos, mas todo mundo conhece isso, né? Daquelas pessoas na rua, em qualquer coisa era motivo de tiroteio, né? Enfim, esses costumes mudaram. Temos violência ainda temos armas, ainda somos uma humanidade ainda voltada para coisas belicosas, mas diminuiu muito. Existe uma mudança na sociedade. Nessa regeneração, certas coisas que para nós são assim ainda parte da sociedade, deixarão de existir à medida que a gente vai ingressando em mundo de regeneração. Então podemos imaginar, por exemplo, uma humanidade menos belicosa. Mas como será que a humanidade entrará em mundo de regeneração com as armas nucleares, com armas de destruição em massa e cada vez mais sofisticadas, e agora com drones, que parece ser a preferência dos países, não mais aviões com pilotos humanos, mas aviões dirigidos remotamente, carregando armas mortais, cada vez mais precisas. Isso precisa ter um fim. Como que nós vamos entrar em mundo de regeneração com os países com centenas, milhares, às vezes, de armas nucleares apontadas para outros, com tanto risco para a humanidade como aconteceu na década de 60? Nós vamos viver tempos muito bonitos à medida que nós ingressarmos no mundo de regeneração. Mas essa questão de armas nucleares precisa ser bem resolvida. E fica a pergunta, né? Nós sabemos, Chico Xavier falou sobre isso, que provavelmente nós teremos contato com outras civilizações. E essas outras civilizações, chegando até a Terra, ou já estando aqui, como muitos acreditam, elas têm uma tecnologia muitíssimo à frente da nossa, né? Porque nós hoje, para chegarmos a uma outra estrela, teríamos que mudar radicalmente o tipo de tecnologia utilizada. Aqueles foguetes que nós conhecemos com combustíveis líquidos, são combustíveis sólidos, com
uma propulsão química, eles não chegam em outras estrelas. A mais próxima de nós está a vários anos-luz. Teremos que viajar anos na velocidade da luz. E não vamos atingir isso com essa tecnologia. Então, seja quem for que chegue até nós, está muito à frente, tecnologicamente. E aí, qualquer coisa eles poderiam fazer se quisessem o nosso mal, mas não querem o nosso mal, porque existe uma harmonia no universo, existem leis. O nosso planeta tem um dirigente, que é Jesus, que se comunica com os dirigentes desses outros mundos, onde inclusive vivem esses irmãos nossos, e nós sabemos que existe vida em outros orbes, isso faz parte da doutrina espírita. Jesus falou que há muitas moradas na casa do meu Pai e que ele estava indo para nos preparar um lugar. E hoje a gente tem um entendimento amplo sobre isso, né? A propósito, no momento, existe uma morada, que é um mundo primitivo, que está preparada para os espíritos que estão sendo exilados. E nós sabemos que existem espíritos que já viveram na Terra, que hoje vivem em outro orbe. Leiam a obra Renúncia, por exemplo, onde o espírito Alcione vive num planeta que orbita a estrela de Sírius, e ela pede para reencarnar de novo na Terra numa missão para resgatar pessoas queridas. Então, essa vida em outros mundos nós temos que ver como algo natural. A criação de Deus não faz sentido que seja apenas na Terra. Agora, será que esses espíritos iriam interferir no caso da humanidade se lançar numa guerra de destruição em massa? Será que Jesus não permitiria que esses espíritos, então, interferissem nesse livre-arbítrio do homem? Até porque Jesus, a gente sabe que tinha pedido um prazo, né, de 50 anos, a partir de 69, que terminou em 2019, que se o homem não se lançasse numa guerra de destruição em massa, feitos maravilhosos aconteceriam. Inclusive contatos com outras civilizações, isso dito pelo próprio Chico Xavier. Então, será que eles já não interferiram? Então, existem vários relatos. É lógico que a gente tem que separar aquilo que é sério do que é fantasia, mas existem relatos de pessoas em alguns países, na Rússia, nos Estados Unidos, que acompanharam acontecimentos muito diferentes dos habituais, que deixaram os dirigentes, os militares, perplexos. Eu vou passar um vídeo para vocês de 4 minutos e 30 segundos de um desses casos, em que aparentemente houve realmente a interferência externa no lançamento de um foguete que estava a 22 mil quilômetros por hora já, 250 quilômetros de distância da base onde ele foi lançado. Era um teste. Este foguete levava uma ogiva nuclear e, por relatos que foram depois comprovados, houve a destruição dessa ogiva. Eu não quero aqui, no nosso estudo, ir para o lado do fantástico. Isso, gente, vejam como algo natural, que provavelmente aconteça num tempo mais à frente, a fim de que a humanidade deixe as armas de destruição em massa. Se realmente nós vamos entrar em regeneração, existe um planejamento, e dentro desse planejamento os espíritos violentos serão afastados, a tecnologia ficou, o conhecimento ficou. É preciso que homens regenerados coloquem as mãos em tudo que existe para deixar apenas aquilo que venha para o bem da humanidade. Mas até lá, enquanto a separação do joio e do trigo acontece, a humanidade precisa ser alertada. Então, vou passar esse vídeo, assistam, tirem as suas conclusões. Ele mostra um videozinho como sendo real, eu não tenho certeza disso, mas o depoimento é real. É um caso comprovado que aconteceu numa base na Califórnia, a base de Vandenberg, em 1964. Assista um vídeo, a gente volta já. What we photographed up there affected me for the rest of my life.
In 1964, former U.S. Air Force Lieutenant Bob Jacobs was in the 1369th Photo Squadron at Vandenberg Air Force Base in California. He was in charge of photo-optical instrumentation at a tracking site in Big Sur, 124 miles away. His mission was to film an Atlas rocket go through all 3 stages of powered flight. This particular mission was part of the Nike Zeus objective for the development of an anti-missile missile during the height of the Cold War. All cameras rolled as they heard liftoff from Vandenberg over their radio. 5, 4, 3, 2, 1. We were looking down southwest, and the missile popped up through the fog. It was just beautiful. And our guys on our M45 tracking mount with 180-inch lenses on it got it. And sure enough, we could see all 3 stages of powered flight as they burned out and dropped away. And then, of course, to our naked eye, all we saw was a smoke trail going off into subspace. So we whooped and shouted and heard the film wrap off in the BU telescope, and figured, well, that was our first big deal, and we got it. Lieutenant Jacobs then took the cans of film down to Vandenberg to have them developed that night. The following morning, Jacobs was ordered to go immediately to the office of Major Florence J. Mansman, the ranking optical instrumentation officer in charge. I walked into his office, and they had a screen and a 16-millimeter projector set up. There was a couch, and Major Mansman said, sit down, and there were 2 guys, as I recall, 2 guys in gray suits, civilian clothes, which was fairly unusual. And Major Mansman said, watch this, and turned on the film projector. And I watched the screen, and there was the launch from the day or 2 before it at Big Sur. As the Atlas missile entered the frame, we could see the whole 3rd stage, which has 2 rocket nozzles like this and one in the center, a gimbaled one in the center, filling our frame from about 160 miles. That was pretty exciting optics. And then on that telescope, we could see the warhead, the dummy warhead. According to Jacobs, at this stage the rocket was traveling between 11 and 14,000 miles per hour when a saucer-shaped craft entered the frame. It flew into the frame like this, and it shot a beam. Now, remember, all this stuff is flying at several thousand miles an hour. So this thing fires a beam of light at the warhead, hits it, fires another beam of light, and then flies out the way it came in. And the warhead tumbles out of space. Now, when the lights came on, Major Mansman turned around and looked at me and said, were you guys screwing around up there? And I said, no, sir. And he said, what was that? And I said, it looks to me like we got a UFO. Nearly 2 decades later, several letters written by Major Florence J. Mansman were obtained. In one dated March 8, 1983, Major Mansman corroborated Lieutenant Jacobs' story. In the film, the assumption was at that time extraterrestrial. Details would be sketchy and from memory. The shape was classic disc. The center seemed to be a raised bubble. Now, Major Mansman said to me, after some discussion about it, he said, you are never to speak of this again. As far as you're concerned, this never happened. In another letter, Major Mansman describes how 2 agents took the footage. They did not sign out for all the footage, but took out that part that showed the encounter and returned the rest of the film as a complete package. The one agent stated as he handed me back the film, that leaves you off the hook, but not off any disclosure. Understood? Naturally, my answer was, yes, sir. Major Mansman never saw it again, and as far as I'm concerned, or nobody else ever saw it again. Certainly not at Vandenberg. I'm certain that it left Vandenberg and went somewhere else. Então, meus amigos, o que vocês acham desse depoimento, desse vídeo? Não importa se é uma montagem, se é um vídeo real do que aconteceu. É plenamente possível que isso realmente tenha acontecido assim, e não é apenas minha opinião, mas de vários espíritas, de que isso realmente
Possa ter acontecido outras vezes, porque há outros relatos de bases de mísseis que, por exemplo, foram paralisadas, de luzes em cima dessas bases, e isso são relatos reais, tá? Não é fantasia. Então vamos acreditar que esse contato com outras civilizações, como o Chico mesmo disse, vai acontecer. Não vamos dizer que vai acontecer. Em que momento, de que forma? Creio que lentamente, mas nesses anos à frente, onde nós entramos em um mundo de regeneração, essa realidade vai vir à tona. Muda muita coisa na humanidade isso. É um dos grandes acontecimentos, que é relatado nesse capítulo, que vão mudar a humanidade. Então a humanidade vai receber vários choques, de vários níveis, nem todos negativos. Aliás, nenhum deles é negativo, todos visam o progresso, até o vírus. Tem um lado positivo do vírus, vamos refletir um pouquinho sobre o coronavírus. Laboratórios do mundo inteiro até se uniram na busca de uma vacina, de algo que pudesse conter o vírus, porque todos são afetados, inclusive os cientistas, os seus filhos, suas famílias. Então há um interesse maior de que essa coisa se resolva. Não vou falar aqui de teoria de conspiração, vamos deixar isso de lado, vamos por esse lado, né? Então, da mesma maneira, que é um contato com outra civilização seria um abalo para a humanidade, o próprio vírus é um abalo, mas tem o seu lado positivo, o avanço da ciência, da genética. E nesse outro lado de contato com outras civilizações, imaginem se esse contato é mais intenso, se eles começam a trazer para nós, por exemplo, outras tecnologias. O salto que a humanidade pode dar. Vamos aguardar para o futuro, vamos assistir isso acontecer, como eu sempre digo, seja do lado de cá, seja do lado de lá. Eu vou ler agora o item 14. A humanidade tornada adulta tem novas necessidades, aspirações mais amplas, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias, nas quais foi acalentada, a insuficiência das suas instituições, no tocante à sua felicidade. Ela não encontra mais no estado de coisas as satisfações legítimas cujo apelo sente. É por isso que deixa o círculo infantil e se lança, impelida por uma força irresistível em direção a praias desconhecidas, a descoberta de novos horizontes menos estreitos. É a um desses períodos de transformação, ou se quisermos, de crescimento moral, que chegou a humanidade. Da adolescência ela passou à idade viril. O passado não pode mais bastar às suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se prende mais a ilusões e prestígios. Sua razão amadurecida necessita de alimentos mais substanciais. O presente é por demais efêmero. Ela sente que seu destino é mais vasto e que a vida corporal é demasiado restrita para a encerrar toda inteira. É por isso que ela lança seus olhares no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério de sua existência e daí extrair uma segurança consoladora. E é no momento em que ela se encontra demasiado acanhada em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda, onde o sentimento da espiritualidade se expande, que homens intitulados filósofos esperam preencher o vácuo com as doutrinas do negativismo e do materialismo. Estranha aberração. Estes mesmos homens que pretendem empurrá-la para a frente esforçam-se por circunscrevê-la no círculo estreito da matéria, de onde ela aspira a sair. Eles lhe barram o aspecto da vida infinita e lhe dizem, apontando-lhe o túmulo, nec plus ultra. O estudo do átomo, da matéria, vai levar o homem à descoberta do espírito. Dito por
Chico Xavier, por outros espíritos. Então, o mundo espiritual está se revelando aos poucos, à medida que a ciência avança. E a humanidade não tem mais condições de ficar presa a uma vida apenas material. À medida que a mente se expande, à medida que novos acontecimentos virão, que farão com que a humanidade cresça, saia da sua infância, da sua adolescência, e cada um se veja como um ser integral, parte do universo. Nós somos seres do universo. Estamos restritos à Terra pela restrição da nossa mente. A nossa mente nos prende à matéria. O objetivo do Espiritismo é nos libertar da matéria, enxergarmos outros horizontes. Bom, o item 15 vai ficar para o próximo estudo, e eu queria deixar uma mensagem então muito positiva sobre o que vem por aí na humanidade. Podemos sofrer abalos, que sempre aconteceram. Já falamos aqui que na Idade Média nós tivemos a peste negra, onde morreram dezenas de milhões de pessoas. No século XX tivemos a gripe espanhola, que morreram entre 50 e 100 milhões de pessoas. Essa peste, porque esse vírus é uma peste, não chega a tanto, mas preocupa, e existe a ciência atualmente. Mas, acima de tudo, nós temos que entender que somos observados, somos armados, e que esses movimentos bruscos servem para o progresso geral. E nós, como espíritos, somos imortais. Muita coisa fantástica está já acontecendo. Muitas outras irão acontecer. Vamos falar no próximo estudo sobre alguns avanços da ciência, sobre como o homem é o co-construtor da sua felicidade, de como Jesus é importante para nós nesse momento de transição, porque ele preside a transição planetária. Jesus é que preside todo esse movimento, ele em contato com espíritos que são os dirigentes de outros orbes, e tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, os nossos atos, nesse momento, nessa encarnação, também definem a nossa posição nesse processo. Então, felizes daqueles que já se conectam com a espiritualidade, felizes aqueles que já olham para dentro de si, que buscam superar suas imperfeições, e felizes daqueles que abrem a mente para uma nova era, porque não poderá chegar uma nova era com os pensamentos presos a valores e sentimentos inferiores. Jesus é aquele que vem abrir a nossa mente, e a pleiade de espíritos que trabalha com ele. Temos que ficar felizes, apesar das nossas dores, nossas tristezas, felizes por estarmos nesse momento turbulento, se nós vencermos a nós mesmos, se nós vencermos as dificuldades que trazemos. E o amor há de ser o elemento que vai nos levar para tempos mais felizes, não só em torno de nós, mas intimamente. Cada um de nós nos tornando mais felizes à medida que o conhecimento avança, à medida que o amor aflora de dentro de nós. Eu agradeço mais uma vez aí pelos comentários, e se alguém tiver alguma dúvida, já sabe, por e-mail, aí nos próprios comentários. Que Jesus envolva todos em muita luz nesses momentos importantes do planeta. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.